bem, continuando a aula 4, a parte B, estamos falando de Paul Tillich, que exaltava a coragem e o sucesso do super-homem na filosofia de Nietzsche. Ele já diz o seguinte: já é quase um truísmo a chamar nosso tempo a era da ansiedade, porque ele analisava o mundo da parte sociológica e da parte psicológica também. É necessário fazer uma filosofia que dê ansiedade, uma filosofia de coragem, porque são interdependentes. É possível que, à luz de uma filosofia de coragem, tornem-se visíveis alguns aspectos da ansiedade. A ansiedade é o estado no qual um ser tem ciência de um possível não ser. A ansiedade é difícil de contemplar, de compreender, porque ela leva o homem a ter o raciocínio resumido assim: ansiedade é a consciência da minha existência que eu não sou o ser. Existencial, nessa frase, significa que não é um conhecimento abstrato do não ser, que produz ansiedade, mas a consciência de que não ser é uma parte do nosso próprio ser. Isso vai totalmente contrário ao ensino bíblico-teológico. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Embora essa ansiedade que ele fala aqui é estrutural, humana, mas a ansiedade é sofrer por antecipação. Tillich distingue a ansiedade do medo. A ansiedade e o medo são mesmas raízes ontológicas, mas não são a mesma realidade. O que se distingue é o objeto que os causa. O medo, quando comparado à ansiedade, tem um objeto definido, que pode ser enfrentado, analisado, atacado, tolerado, pode-se agir sobre ele, agindo sobre ele, participar do medo, mesmo na forma de combate. A coragem pode incorporar nela o medo produzido por um objeto definido, porque esse objeto, embora assustador o quanto seja, tem uma faceta com que participa em nós e nós nele. Posso dizer que desde que haja um objeto do medo, o amor no sentido da participação pode dominar o medo. Então, porque ele era cristão, ele tinha lampejos de racionalidade cristã. Ele também imaginava assim. E ele dizia que o paradoxo é negar o objeto, negar a existência do objeto. E participação e amor era em relação a esse objeto. E o desânimo no estado de ansiedade nasce da perda da direção. O objetivo da ansiedade é a própria ameaça, mas não a ameaça da ameaça, porque a fonte da ameaça é difusa. Ele fala mais ainda sobre o medo. Medo e ansiedade são distintos um do outro, mas são juntos, imanentes um dentro do outro. Medo é estar assustado com algo, uma dor, a rejeição de uma pessoa, de um grupo, a perda de alguma coisa ou alguém. Na antecipação da ameaça que surge essas coisas, o que está assustando não é a negatividade em si que eles trarão para o sujeito, porém a ansiedade sobre as implicações possíveis desta ansiedade. Tillich cita como exemplo a ansiedade, o medo de morrer. O medo da morte determina um elemento básico de ansiedade. Ansiedade, caso não modificado pelo medo de um objeto, ansiedade em sua nudez é sempre ansiedade do derradeiro não ser. Já o homem cristão, ele não tem medo da morte. Ele sabe que a morte é passagem para a eternidade. Ele fala ainda sobre a vacuidade e a insignificação, o não ser, é ameaçado de não se autoafirmar espiritualmente. A vacuidade é o fato de não encontrar significado total para a vida que levamos. Há um abismo entre o homem e a passação do processo universal, o universo indiferente ao homem, culpa e condenação. Se o homem não encontra significado real para si, trata de criá-lo. Ele não procura, e é verdade nesse ponto. Se o homem não encontra significado real para si, trata de criá-lo. Cria o bem e o mal, mas no fundo sente incerteza disso, porque faltou a ele a moralidade que exclui um tanto a vacuidade e a falta de significado para a vida, que é insignificante. Coragem nós já falamos. E Erich Fromm, que é um teólogo mais conhecido como um filósofo, melhor dizendo, mais conhecido como psicólogo, porque ele vai tratar da ética e da psicanálise. Nasceu na Alemanha em 1910 e ele teve uma infância muito neurótica, foi uma infância muito insuportável. Nasceu no meio da Primeira Guerra Mundial e ele vai para a psicanálise de Sigmund Freud para entender
e compreender a sua existência. Ele se contempla como neo-freudiano, dá maior destaque aos elementos culturais que aos freudianos propriamente dito. Acha que deve ser dada mais ênfase à estrutura social na formação do indivíduo. O nazismo expulsou ele, saiu da Alemanha e foi para os Estados Unidos, a terra da liberdade, ali viveu até morrer, estudando, lecionando nos Estados Unidos e no México, e seus livros já foram bem famosos aqui no Brasil. Ele diz que o homem ocidental se tornou desesperadamente errado. Ele critica a sociedade, a sua dor, ele a psicanálise, numa tentativa de estabelecer a psicologia como ciência natural, cometeu justamente o engano de divorciar estes dos problemas de filosofia e da ética. Não pode, segundo ele, diz, a psicologia esqueceu-se de que a personalidade humana não poderia ser entendida se não encarássemos o homem em sua totalidade, o que significa a necessidade de encontrar uma resposta para a questão do significado de sua existência e de descobrir normas segundo as quais deve existir. O homo psicológico de Freud é uma criação tão irreal quanto o homo econômico da economia clássica. É impossível compreender o homem e seus distúrbios mentais sem compreender a natureza dos conflitos morais e dos valores. Assim, nessa ética humanista, Fromm procura demonstrar que a estrutura da personalidade integrada e madura, o caráter produtivo, constitui a fonte, a base da virtude. O vício, em última análise, é a diferença do homem em relação a si próprio. Os valores supremos da ética humanista não são a renúncia própria nem o egoísmo, mas o amor próprio ao afirmar do seu eu verdadeiramente humano. Criticava a cultura atual da época, a sociedade atual, e o homem se tornou escravo, embora seja um senhor de si, ele é um